Hoje temos a Anne, que irá fazer a palestra para nós. Houve uma inversão das agendas, né? A Salete acabou antecipando no meio do mês, e a Anne hoje vai nos falar sobre os talentos. Vamos ver se são pausas ou não. Uma boa tarde a todos. Coisa de figurinha repetida, né? Que estivemos aqui na semana presente. Então, nós vamos fazer um ajuste de palestrantes no mês. Nosso encontro na semana passada, nós estávamos conversando sobre a questão da necessidade da renovação de cada um de nós, da nossa renovação espiritual. Quando eu estava montando material para trazer aqui, eu percebi que no livro que nós estamos trabalhando, o próximo capítulo, depois do da renovação espiritual, é exatamente o que fala sobre os talentos. As coincidências que não são coincidências. Então nós gostaríamos de agradecer a espiritualidade, a Jesus, a possibilidade de estarmos aqui, do trabalho na seara, de podermos receber essas energias. E deixamos aqui uma mensagem inicial a todos que estão nos ouvindo, aos que estão aqui, nossos irmãos encarnados, desencarnados, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem ou a romaria carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Imobilizam-se do medo ou do tédio, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, não duvide, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Este aqui é o resumo do que nós vamos falar hoje. Irmãos, muitos de vocês já ouviram sobre a parábola dos talentos. Sabemos que Jesus, quando esteve entre nós, encarnado, falava ao povo, ensinava o povo através de parábolas, usando simbologias próprias daquela comunidade daquele tempo, para que as pessoas entendessem a mensagem. E uma dessas lições é a parábola dos talentos. Ela está transcrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. O livro que nós estamos estudando, de base, para quem não esteve conosco na semana passada, é o livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o terceiro volume, que é o EAD, o Estudo Avançado, que são os estudos da Casa Espírita, né? Começamos lá com o ESD, são 3 livros de ESD, e depois passamos para os 5 tomos do Estudo Avançado. Esse aqui é o terceiro livro, em 2 volumes que falam exatamente sobre os ensinos de Jesus. A parábola nos diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos. Aqui entendemos talento como uma unidade de medida, como uma moeda, como um dinheiro. A outro servo 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. E repetiu o Senhor: Bem está, bom e servo fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando aquele que recebera apenas 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Num primeiro momento, é um pouco difícil nós compreendermos essa parábola. Durante muito tempo, eu não entendia o significado real dela. Mas o livro, através do estudo orientado, vai nos informando a contextualização que nós precisamos dar a esta mensagem. Nós temos aqui algumas figuras: o Senhor, os servos, os talentos, e ainda temos o tempo, a distribuição dessas moedas e a capacidade de cada um. Está evidente, pelo que nos diz aqui no livro, que o Senhor dos servos é Deus. E que os servos somos todos nós. É a humanidade. É a representação de como nós somos. Os talentos, os dinheiros, são aqueles bens e recursos que a providência, que Deus nos outorga para serem empregados em benefício próprio e dos nossos semelhantes. Lembremos que lá no início do Livro dos Espíritos está descrito que Deus criou a todos espíritos simples e ignorantes e que nos dá uma imensa possibilidade de bens que nós poderemos usar para nosso desenvolvimento, começando, entre outras coisas, pelo nosso próprio corpo. Quando nós encarnamos, nós recebemos essa bênção, que é este instrumento, que é um corpo, que serve para que eu, você, cada um de nós, possa desempenhar as suas atividades e granjear para si talentos. O tempo que a parábola nos refere, que é concedido, ele nos é dado para a movimentação e para a nossa existência terrena. A distribuição dos talentos em quantidades desiguais, que é o que nos chama bastante atenção nessa parábola, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Irmãos, nós todos somos espíritos que estamos tendo uma oportunidade reencarnatória, pelo menos aqueles que nós estamos enxergando no momento,
tirando aqueles que têm plena evidência, uma pena não é o meu caso, então eu não consigo enxergar os nossos irmãos não encarnados, apesar de sentir a presença deles. Mas nós que estamos neste momento encarnados, nós estamos recebendo uma oportunidade. E essa oportunidade que Deus nos deu, ela é de infinitas jornadas. Quantas vezes nós já reencarnamos? Quantas experiências reencarnatórias nós já vivenciamos? Quantas oportunidades de crescimento nós já recebemos? E quando nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes, se todos nós estivéssemos caminhando de igual forma, nós provavelmente estaríamos no mesmo patamar evolutivo. Só que o que nós vemos é que isso não é a verdade. Nós recebemos as oportunidades, porém nós as usamos de formas diferentes, porque se baseiam basicamente nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Tudo aquilo que é certo, que é correto, que me aproxima de Deus, são escolhas acertadas. É quando eu consigo dar passos rumo ao meu processo evolutivo. Porque o progresso, assim como outras determinações, é uma das leis de Deus. Está lá descrito, é uma das 10 leis morais, a lei de progresso. Todos nós vamos progredir. O que nos diferencia é a velocidade dessa progressão. Quanto mais eu trabalhar no meu benefício, no benefício daqueles que estão comigo e da humanidade como um todo, mais acelerado é esse meu processo. Quanto mais orgulhoso, egoísta, derrotista eu for, mesmo progredindo, mais lento será esse processo. Jesus deposita, através de Deus, confiança a seus irmãos, seus filhos, concedendo-lhes o gerenciamento de bens de acordo com as possibilidades de cada um. Então, eu, neste atual processo evolutivo, assim como todos nós, recebo uma série de talentos, mas vou utilizá-los dependendo da minha capacidade. O aproveitamento que eu vou dar a esses talentos recebidos e o quanto eu vou me desenvolver com eles vai depender da minha trajetória anterior, ou seja, daquilo tudo que eu já angariei de conhecimento, de virtudes e principalmente da minha vontade, do meu esforço de melhora, que foi o que nós falamos no nosso encontro passado. O texto também nos fala sobre a bondade divina, sempre plena de misericórdia, que fornece em cada experiência encarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Nós estamos aqui muitas vezes em processos de reajuste. Por isso, muitas dificuldades que nós enfrentamos. Nesse sentido, nos aconselha Emmanuel, coordenador espiritual de Chico, melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros, a solução do problema alusiva à capacidade de recebê-los. Tudo está aí. Eu, dependendo das minhas escolhas, vou fazer melhor o uso dos talentos que Deus me concedeu. Esses servos que a parábola nos conta, que receberam os talentos, representam 3 diferentes categorias evolutivas de espíritos. Aqui nós vamos começar a entrar um pouco mais a fundo no entendimento dessa parábola, através dos ensinos de Emmanuel. Um dos livros que tem este texto é Palavras de Vida Eterna. E também vamos falar um pouquinho sobre 2 livros, Luz Acima e Estante da Vida,
Espírito Humberto de Campos, irmão X. Então Emmanuel nos diz o seguinte: os que receberam 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mas vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Os que receberam 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar, que é muito importante, gente. Nós estamos no nosso núcleo familiar para nos desenvolvermos irmãmente. Todos da família se desenvolvendo juntos. Só que a gente não fala com a sogra, a gente briga com o cunhado, a gente não dá bom dia para o vizinho, a gente não percebe que este núcleo onde a gente está inserido é o nosso teste de fogo. A gente é colocado naquela condição, naquela família, naquela estrutura de sociedade, para que a gente melhore como espírito, melhore como ser humano, dê as mãos àqueles que estão com mais dificuldade do que nós. Encare as nossas dificuldades, tenha tolerância, tenha benevolência, tenha indulgência para com os outros, que é a simbologia a explicação da caridade plena, né? Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições dos outros e capacidade de perdão das ofensas. Aquele que recebeu 1 talento apenas não tem outra responsabilidade senão a de promover o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Aí eu fico pensando, eu recebi 5 talentos, eu recebi 2, eu recebi 1. Se eu recebi 2, eu estou feliz. Mas a grande maioria de nós é representado pelo cérebro que recebeu 1 talento. Por quê? Nós ainda estamos aqui com as nossas pequenezas, com as nossas dificuldades, com a nossa falta de habilidade de lidar com as situações do estresse do dia a dia, com a nossa incapacidade de estrutura familiar, de compreensão. Então, talvez todos nós sejamos aqui aqueles que receberam 1 talento. Mas, como estamos progredindo, daqui a pouco nós seremos os cérebros que receberão 2 e os cérebros que receberão 5. Aí Humberto de Campos nos fala um pouquinho mais sobre isso. Os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. De forma criativa e inteligente, Humberto de Campos, irmão X, também nos apresenta, nos livros Luz Acima e Estante da Vida, ideias gerais sobre o entendimento dessas parábolas. Relata o espírito amigo que os talentos recebidos pelo primeiro servo dos 5 talentos foram saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Imaginamos que um espírito ou um ser que recebeu todas essas capacidades já está num processo evolutivo um pouco mais adiantado. O Senhor também prestou-lhe as seguintes recomendações: multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e dos teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Imaginamos como um servo desses Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, tantos outros irmãos por aí, que são para nós um exemplo de vida a ser seguido. Dirigindo-se ao segundo servidor dos 2 talentos, o Senhor orientou-o assim: transporta contigo estas 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e ao auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas.
Aqui, gente, estaria todos os dirigentes de todas as estruturas sociais. Inteligência e poder. Infelizmente, muitas vezes, temos só o poder e não temos a inteligência. Ao terceiro, o do um talento, confiou apenas um, aclarando cuidadosamente: aposta-te desta lâmpada sublime e segue. Esta lâmpada é a dor. O dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Gente, como é difícil a gente entender isso. Sabemos, a gente escuta muitas vezes que a gente aprende por duas vias ou dois viés: pelo amor e pela dor. E nós sentimos e passamos por muitas dores ao longo da nossa jornada. Então nós somos de fato aquele servo que recebeu um talento, que é aprender a cuidar da própria vida. E cuidando da própria vida, começar a olhar à nossa volta, porque não somos seres isolados. Falo sempre aqui das leis morais. A outra lei é lei de sociedade. Nós somos seres sociais. Então, aquilo que eu quero para mim e aquilo que eu preciso para mim, eu vou conseguir desenvolver a partir do momento que eu entender que há outros, que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, que eu preciso respeitar a todos, que eu preciso aprender a amar a todos, mesmo que isso, nesse momento, seja muito difícil para nós. Jesus nos deixou essa mensagem: amarás teu Deus de todo o teu coração, ao próximo como a ti mesmo. Gente, a gente está no final da frase, a gente recém está aprendendo a amar a si mesmo. A gente não sabe muitas vezes se cuidar, a gente não sabe cuidar direito do nosso corpo físico, a gente não consegue cuidar muitas vezes das nossas emoções, a gente muitas vezes não consegue cuidar do nosso psique. Mas isso a gente não deve encarar como uma derrota. Isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Entender qual é a minha dificuldade, quando que eu preciso de ajuda, aquilo que eu estou melhor, aquilo que eu ainda não estou bem, aquilo que já me é mais fácil e que eu já posso fazer em prol do outro, que já me sobra, aquele talento que já está me sobrando, eu coloco a serviço do bem, ao serviço do outro. Aquilo que me falta, eu receberei de alguém. E assim nós vamos caminhando juntos nessa jornada. E aqui há duas ainda representações. O texto é bastante longo, a gente não vai ter tempo de passar por ele todo, por isso que eu recomendo a leitura em casa. Mas aqui ainda irmão X nos fala sobre o tempo, ou seja, a expressão muito tempo depois. Por quê, gente? Porque são muitas jornadas reencarnatórias. Nós vamos vivenciando diversas experiências, a cada uma adquirindo mais talentos, mais capacidade de administrar aqueles talentos que nós temos. E a outra expressão é o ajuste de contas. Nós não temos de fato um senhor que vai chegar para nós e dizer assim: tá, e aí? O que tu conseguiu granjear de talentos? Porque no fundo, a cada finalização de um processo reencarnatório, esse ajuste de contas é feito de nós para conosco mesmo. Nós vamos perceber o quanto de talentos que nós fomos arrecadando ao longo do nosso caminho. Porque, irmãos, quando o nosso corpo denso chegar ao fim do seu período e aqui se transformar e se incorporar de volta na energia do planeta,
O nosso espírito, com o nosso perispírito, vai levar daqui aquelas virtudes que nós adquirimos. A luz que nós conseguirmos irradiar baseado nos talentos que nós fomos arrecadando ao longo da nossa existência. Então nós precisamos sempre estar com esta vista, vivendo um mundo material, mas entendendo que este mundo material é um instrumento para o desenvolvimento do nosso espírito. Em última instância, é isso que todos nós estamos aqui vivendo. E deixamos aqui uma mensagem final. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Nós precisamos ter fé, aprender a desenvolver fé. Nós precisamos ter persistência, ter resiliência, aprender a fazer o esforço diário de autoconhecimento, de reajuste, entendermos que nós temos infinitas possibilidades de recomeço, que o que hoje ainda é equivocado em nós pode ser refeito, reajustado. Nós podemos recomeçar a cada dia, a cada existência encarnatória. Não estamos sozinhos. Nós temos uma espiritualidade a nosso favor. Nós temos os espíritos da nossa egrégora familiar que oram, que vibram por nós. Nós temos o nosso espírito protetor, podemos chamar de anjo de guarda, sempre conosco, nos orientando. Nós precisamos aprender a ajustar a nossa sintonia para que essas energias benfazejas realmente nos alcancem. Devemos lembrar que muitas vezes nós podemos ser refratários. Existe uma egrégora espiritual tentando nos ajudar, mas se a nossa sintonia não estiver favorável a receber estas boas energias, se nós estivermos vibrando num padrão mais abaixo, nós vamos nos juntar por semelhança a energias semelhantes àquelas que nós estamos vibrando. E muitas vezes companhias indesejáveis que estão conosco, ou muitas vezes não, sempre as companhias indesejáveis que porventura possam estar conosco, estão ali porque estão em sintonia com a nossa condição de vibração. Então, se nós queremos, se nós desejamos, se nós almejamos companhias melhores, nós precisamos nos tornar seres melhores. Uma melhor vibração, mais positiva, evitarmos as influências que não são benéficas, evitar aqueles lugares nos quais nós não nos sentimos bem, não nos melindrarmos, não nos envolvermos em fofoca, em fuxico, em diz-que-me-diz-que, não ficar assistindo programas ou notícias que são bombásticas, que ressaltam o que não é de tão bom, o que não é de tão belo. Fazer boas escolhas para o nosso dia, para aquilo que nós nos alimentamos, para uma boa noite de sono, para uma boa convivência familiar. Se ainda não nos é possível nos darmos com todo mundo, se ainda nós não conseguimos ter harmonia, que pelo menos tenhamos uma relação de respeito, que se for necessário um afastamento temporário, que seja feito assim, melhor do que uma vida conflituosa, muito presente. Nós temos que respeitar também os nossos limites. E nunca esquecer, a oração, ela é fundamental. É o nosso momento de conexão com o divino, que existe e habita em nós.
Então, que seja alguns segundos, alguns minutos por dia, mas pelo menos diariamente nós precisamos fazer esse trabalho dessa limpeza, dessa verificação, desse autoconhecimento, desse pedido de auxílio, desse agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. E assim, irmãos, que cada um que está aqui hoje possa receber aquilo que necessita, aquilo que veio buscar, aquilo que deseja para a sua vida. Que nós possamos receber aqui as melhores energias, que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próximo. Que assim seja.